Bom, boa noite, boa tarde, né? Já comecei errando aqui o período que nós estamos. Então, estamos nos encaminhando, né, para uma mesa redonda que é a última do nosso evento. Teremos, então, agora a mesa redonda, né, Antropologia da Educação, entre meios para a compreensão de um campo. Eu sou a Bianca, sou uma mulher branca, gorda, estamos numa sala aqui da Unesp, né, diante de uma bancada. Estou ao lado das nossas duas companheiras que vão trazer bastante discussões aqui com a gente hoje, né, a Joana e a Marcela. E vamos, então, iniciar nossas atividades, né, iniciando pela Joana, então, né. A Joana, ela é pedagoga, doutora em Educação para a Ciência, mestre em Ensino e Processos Formativos e atualmente exerce a função de assistente técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto. Fique à vontade, Joana. Boa tarde aos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É uma honra e um desafio estar aqui nessa tarde para fechar a nossa primeira reunião, né? Um grande desafio. E eu vou me fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher também, mulher cis, mulher branca, cabelos escuros na altura do ombro, meu cabelo é ondulado, estou usando óculos escuros, com um contorno, né, um aro dele é preto, estou usando uma camiseta de cor bege, e por cima também uso um casaco na mesma cor. E aí, né, estamos aqui para fechar, né, duas pedagogas, como a Bianca nos descreveu, nos apresentou, e a gente tem o nosso entremear com a antropologia. Então, é essa conversa que teremos agora nessa tarde. E juntamente, né, conosco, passo a palavra para a professora Marcela, depois eu vou explicar um pouquinho o meu caminho com entremear com a antropologia. Bom, a Marcela Santana, então, né, que está aqui na nossa mesa redonda, ela é pedagoga, doutora em Educação para a Ciência, mestre em Ensino e Processos Formativos, é uma das líderes, né, do Grupo de Pesquisa em Antropologia e Educação, o GEPAI, né, que está organizando esse evento aqui com a gente, e atualmente ela é coordenadora pedagógica da Prefeitura Municipal de Paulínia. Fique à vontade, Marcela. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Marcela, né? Eu sou uma mulher branca, cis, pronomes ela e dela. Tenho cabelos encaracolados na altura dos ombros, castanhos. Estou vestindo um casaco pink, com uma blusa pink por baixo. Estou muito feliz de estar aí fazendo essa mesa de encerramento da nossa primeira reunião de Antropologia e Educação. Bom, começando assim a nossa discussão, eu começo da onde eu me inseri no meio da Antropologia e Educação, né, que foi a partir da minha pesquisa desenvolvida no doutorado. Minha pesquisa se denominou Matemáticas Outras nos Documentos Curriculares da Bolívia, uma etnografia multilocal. Foi realizada no contexto de pandemia, então, inicialmente, eu queria fazer uma pesquisa lá na Bolívia, né, nas escolas da Bolívia, trabalhando com professores e coordenadores das escolas, né, conhecendo o contexto que é tão diverso lá na Bolívia, e entrou a pandemia, e aí eu tive que percorrer outros caminhos, então eu me inseri aí nos estudos de etnografia de documentos e da etnografia multilocal, e desenvolvi a minha pesquisa estudando os currículos regionalizados de lá da Bolívia. Então, a Bolívia ela é um estado plurinacional, né? Tem 36 línguas oficiais reconhecidas, e por isso, né, depois
dela se tornar, depois da nova Constituição em 2006, dela se tornar um país plurinacional, houve a necessidade de uma nova lei de educação e se desenhou aí currículos bem amarrados às culturas e às línguas desses diferentes povos. Então, daí nasce o meu interesse, porque aqui no Brasil a gente teve um processo que é contrário, né? O Brasil também é um país muito diverso, que tem aí diversos povos e etnias também. No entanto, ele desenhou um currículo único, um currículo que não se diz currículo, que é a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, mas que, pela força normativa que ela carrega, acaba se tornando um currículo único no Brasil, um país tão diverso. A BNCC, pela força normativa, acaba obrigando os estados e os municípios a desenharem os seus currículos sem abrir mão de todas as competências e habilidades que estão expostas naquele documento. Por isso, então, homogeneiza, né, e unifica aí toda essa diversidade aí num texto curricular. E como a Bolívia, então, percorreu o caminho contrário, foi aí que eu me introduzi aí nessa temática. Bom, de maneira semelhante a Marcela também, que a gente fazia parte do mesmo, né, projeto de pesquisa, ela pesquisando os currículos da educação primária, que para nós é semelhante ao ensino fundamental, e eu entrei com a pesquisa na educação inicial em família comunitária, escolarizada e não escolarizada, que para nós é semelhante à educação infantil, para fazer essa correlação, essa analogia, para que vocês compreendam um pouco como foi esse processo. Então, um dos meus territórios de habitação, o lugar que eu me sinto em casa, né, é a educação. Né? Me formei nessa área. Na área de pesquisa também, me embriei para esse caminho, né, da área da educação. E quando veio a proposta, né, desse nosso interesse, do meu interesse em olhar para a Bolívia, porque eu já havia feito uma pesquisa no mestrado, analisando também a mudança curricular aqui no Brasil, referente a essa transição para a BNCC e a escuta dos educadores. E trouxe alguns levantamentos que me inquietou naquele momento, né? O aligeiramento dos prazos, a não escuta, né? Que se diz um processo democrático, mas se você olhar de fato o prazo que os educadores têm para discutirem, para serem escutados, ele é bem aligeirado. Então, gerou, né, na pesquisa trouxe esse levantamento, gerou um incômodo dos educadores. Então, eu pesquisei nesse campo mesmo da educação infantil. Ao término do mestrado, veio a inquietação, né? Haveria outros modos de elaborar um currículo, né, trazendo uma escuta, e olhando também para a questão do território, para o entorno, para a questão cultural, haveriam outros modos? Então, acabei me encaminhando para o doutorado, né, e porque dentro do grupo do qual eu faço parte, e as meninas aqui também, né, o GEPAI, que é ligado à Unipac, já vínhamos estudando sobre essas inquietações sobre a América Latina e sobre perspectivas outras em pesquisas. E aí, para ver essa aproximação, né, por mais que sejamos países vizinhos, a questão cultural é muito diferente, e também tem uma questão da nosso processo de escolarização, né, que foi muito colonizado. A gente pouco sabe, olhando para minhas perspectivas e também para as pesquisas, sobre a América Latina. Sabemos muito, né, nos nossos estudos de história, geografia, muito sobre a Europa, né, sobre os Estados Unidos, mas aqui dos nossos vizinhos sabemos muito pouco. E aí, por conta disso também, foi preciso estudar o contexto do país, porque a perspectiva tratada, né, que é um Estado plurinacional, e eu também precisava de ter outros olhares. Então, eu tive alguns encontros epistemológicos para que eu pudesse trazer essa lente teórica para desenvolver uma pesquisa dentro de um país com uma cultura tão diversa.
foi quando, dentro do nosso grupo, o GPAI, iniciamos alguns estudos. Houve algumas aproximações com a antropologia e iniciamos, né, lendo algumas etnografias. Então, algumas etnografias que me balizaram nesse meu encontro foi Cláudia Fonseca, Guilherme Magnani, que vem me trazendo essa aproximação com a etnografia, né, que está dentro, né, que é a metodologia que a gente muito usada pela antropologia. Então foi havendo essa aproximação. E dentro do contexto que a gente estava pesquisando também, estávamos no contexto pandêmico, em que não pudemos adentrar, né, a ideia inicial era adentrarmos dentro do contexto boliviano, nas escolas, conversar com os professores presencialmente, e tínhamos uma viagem para fazer. Essa viagem foi adiada por diversas vezes, não só eu iria, mas também outros pesquisadores, né, fazendo perspectivas diferentes no ensino superior, na educação infantil, no ensino primário. E aí foi passando o tempo, em 2022 a gente conseguiu fazer essa viagem, né? Não conseguimos adentrar escolas, mas conseguimos ir até os departamentos de educação, conversar com as pessoas na rua, mas só o simples fato de estarmos em outro país, olhando duas perspectivas diferentes, duas cidades bem diferentes, regiões diferentes, né? Santa Cruz e La Serra, e depois La Paz, nos trouxe essa ideia dessa dimensão plurinacional que compõe o país. Então, tudo isso foi compondo o nosso olhar, né, tangenciando pela antropologia, pela etnografia, e depois acabou me levando para a autoetnografia também. E é nesse entremeio, né, de pesquisar a educação entremeada com a antropologia. Então, foi me levando cada vez mais a buscar esse olhar para a antropologia. Porque estamos explicando aqui, né? Já falamos, duas educadoras, né, falando de antropologia nesse entremear, justamente porque a gente vai discutir um pouquinho, né, como a antropologia ela tem nos ajudado nessa construção. E alguns questionamentos que eu me fiz inicialmente, é o que eu me faço constantemente, né? Como é que a pesquisas me encaminhou para olhar? Então, como eu, enquanto educadora, depois pesquisadora, situada na educação com minhas crenças e formação, posso transformar o olhar sobre minha prática profissional e sobre a pesquisa na área educacional? É a pergunta que eu me faço, né? E aí, onde surge o entremear com a antropologia, que a gente está fazendo essa aproximação, esse exercício de entender cada vez mais, né, as bases antropológicas, para nos trazer perspectivas outras, tanto para a pesquisa, quanto para o trabalho, também enquanto educadoras, que vocês ouviram pela descrição que a Bianca fez de nós, né, atuamos também em redes, né, estamos trabalhando dentro da educação básica. Então, a antropologia, a gente olha por essa perspectiva, tanto de pesquisa, quanto também na atuação profissional de um educador. E aí eu busco, nas palavras do professor, dos antropólogos, Gilmar Rocha e da Sandra Tosta, que eles afirmam: a antropologia é uma forma de educação, bem como a educação só é possível como prática antropológica. Porque a gente vai olhar um pouco para essa questão, né? Então, a antropologia, eu posso olhar ela como uma educação, e também a educação, essa educação humanizadora, olhando para a cultura da criança, do adolescente, né? Para a prática ali que está sendo desenvolvida, relações humanas, né? Só é possível como uma prática antropológica também, que algumas bases que a gente foi buscando no estudo e também durante a pesquisa, a gente vai, ainda mais a minha, que foi olhando para uma autoetnografia, que bases também que foram transformando o meu olhar enquanto pesquisadora, mas também enquanto trabalhadora da educação, né? Então, fazendo um balanço, né, olhando para a antropologia, a gente pode dizer que ela é uma experiência transformadora da subjetividade nossa e das formas de estar no mundo e de nele atuar, porque ela mexeu comigo, né? E certamente vai construir também outras problematizações na esfera do conhecimento, que a gente vai construindo, e também nessa relação educativa entre o aluno, o estudante e o nosso fazer também enquanto
educadoras. Então, é nesse vislumbre que a gente vai olhando para a antropologia e vai discutindo alguns elementos. Então, eu trago essa discussão, olhando não só como a antropologia como uma prática de pesquisa, mas também ela dentro do nosso olhar enquanto atuantes na educação, como prática também que vai trazer elementos para nosso desenvolvimento enquanto educadores. O quanto que ela vai nos desconstruir das nossas certezas, dos nossos estereótipos, porque ela é questionadora, né? Fala, opa, que olhar que é esse? E vai ajudar a direcionar o nosso olhar. Então, olhando um pouco para o campo educacional, né? Se a gente buscar várias vertentes, né, dentro do campo educacional para trazer essa definição, a gente também pode buscar essa definição dentro da antropologia. Raul Iturra, em diversos textos, ele fala: qualquer sociedade ou grupo social, para garantir a sua reprodução social, necessita que o conhecimento e a cultura sejam transmitidos. Então, para isso, vai desenvolver sempre mecanismos para designar os processos educativos. Então, esses mecanismos que ele fala são os processos educativos que a gente desenvolve, né, e que o sistema desenvolve. E o professor e antropólogo Carlos Brandão, Rodrigues Brandão, ele ressalta que toda e qualquer sociedade humana existe aprendizagem inerente à prática social e de vida. Então, estão sempre imbricados, né? E a educação, ela vai sempre existir, independente se ela for organizada formalmente pelo sistema ou por meio de qualquer outro sistema, né? Ou por meio mesmo das práticas sociais. A educação está ali presente. Então, a antropologia, ela sempre foi em busca onde acontecem os processos educativos, né? Onde está acontecendo. Quando ela vai fazer uma abordagem de uma sociedade, então ela vai observar a família, a sociedade, a rua, o campo. E se a gente olhar também, a escola não é o único lugar onde a educação vai acontecer. Ela acontece em outros espaços também, que não só os escolares. É um dos caminhos possíveis para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Então, a educação, olhando por essa perspectiva, ela tem que ser compreendida como partilha, como comunicação, como troca. Então, e trazendo com isso aprendizagem e desenvolvimento, né? E isso é fundamental para a cultura. E a cultura também é um elemento muito caro, intrigante para a antropologia, porque ela vai olhando sempre para outro, né? E aí, nas nossas mesas, ao longo desses 2 dias de ontem, desde ontem, vem discutindo, né? Tivemos pessoas aqui, pesquisadores, trazendo a perspectiva da antropologia e educação, fazendo um resgate, e a gente vai olhando para isso e pensando, né? E eu retomo também alguns elementos que já foram discutidos aqui, baseado também no texto do professor Gilmar Rocha, que ele traz naquele texto, Aprendendo com Outro, Margaret Mead, o papel da educação na organização da cultura. Então, ele vem fazendo esse destaque, né, dessa antropóloga que vem, né, que ela é referência para a antropologia, apesar de, né, de algumas críticas, mas ela, para falar desse campo, antropologia e educação, ela é sempre referenciada, sempre citada. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto que ele vem trazendo, né, o quanto que ela foi, o olhar dela, que vai nos ajudar também a pensar hoje, nesse entremeio da antropologia e educação, olhar para as coisas miúdas, as coisas do cotidiano. Então, uma das pesquisas dela que ela desenvolveu foi em relação ao transporte escolar, na década de 70. Né? O transporte escolar, de que leva as crianças para a escola e de casa para a escola. Então, não era dentro de um espaço educacional formal, mas um espaço que tangencia a educação, está bem próximo da educação. E o que aconteceu? Nessa pesquisa, ela foi tendo algumas percepções. Primeiro, que aquele espaço era o espaço de socialização das crianças, que eles ficavam um determinado tempo dentro do ônibus, nesse trajeto, e também aquele espaço, o que ela percebeu? Além de trocas entre as crianças, de interação, se tornou um espaço de reforço escolar, porque as crianças ali, entre elas, ali trocavam impressões sobre a aula, e vinha um ajudando o outro a realizar a tarefa de casa. Então, era um espaço, não era um espaço formal de educação, estava ali para apoiar a educação, mas não era espaço formal.
e acabou se transformando um grande elemento ali para a educação. E a partir disso, né, ela, além de outras pesquisas que foram encadeadas por ela, pôde voltar esse olhar para esse cotidiano. Então, hoje em dia, se a gente olhar para as pesquisas que têm esse entremear, olha para a escola, sim, mas pensando em outras questões, né? Não só da prática escolar, como tudo, mas também outras questões, digamos, entre aspas, miúdas, né? A relação, olhar para o recreio, né? Olhar por área de merenda. Então, a antropologia, ela ajuda. E ela, quando ela se debruça, quando ela traz esse olhar, né? Ajuda o educador também voltar o olhar para esses elementos que tangenciam a prática escolar, mesmo não sendo dentro diretamente da escola. E pode ocorrer também dentro diretamente da escola, da sala de aula também. Né? E a professora Sandra Tosta, ela ressalta também a importância teórica das produções de etnografias para o conhecimento da instituição escolar. Então, ao serem produzidas essas etnografias, ela ajuda a trazer também o conhecimento da instituição escolar, algumas questões que estão ali, né? E colocando sempre, lógico, o cotidiano escolar, né? E trazendo esse olhar para a escola e para os variados fenômenos que ocorrem dentro desse espaço. Então, são antropólogos destacando esse olhar para a educação, que ajuda nós, educadores, né, a levar a gente por esse caminho, né, para fazer esse esforço mesmo cognitivo, para compreender a antropologia e ela também, né, em certa medida, ser ali traduzida, trazendo a nossa compreensão, tocando a nossa sensibilidade também e trazendo esses elementos para o campo educacional, né, que é olhar, ver, né, e escrever. Então, ajuda a nos tangenciar, olhar para sempre para esse olhar, né? E a professora Tânia Dauster, são os textos que a gente se baseou dos antropólogos, afirma que a partir do enfoque antropológico e de sua prática é uma forma alternativa de construir o objeto da educação. Então, olhando para o enfoque antropológico, nos ajuda mesmo de construir o objeto da educação, porque vai tocar nesse lugar. E ela vai nos enriquecendo nessa perspectiva antropológica, vai enriquecer o profissional da educação por acreditar que o professor, né, em sua atuação, vai enriquecendo também com o conhecimento dessa abordagem, pois leva o olhar, o seu olhar, com o alunado com outras lentes, com as sensibilidades para analisar a heterogeneidade e as diversidades socioculturais presentes nos ambientes educativos, né? E esses conhecimentos permitem que a gente vá se desconstruindo também, né, dos nossos perspectivas culturais, que a gente acredita muitas vezes, né, a minha perspectiva ela é superior que a outra, né, não entendendo a cultura que esse aluno traz, né, que é a família que traz também essa cultura do aluno, né, olhando para essa diversidade cultural que habita a escola, que sempre habitou. Sempre habitou. E nos dias contemporâneos, a tendência é habitar cada vez mais, né, com os fluxos migratórios que a gente tem tanto internamente quanto externamente, né, e também as culturas diversas, que a nossa formação enquanto professor, a gente tem uma visão, né, que a gente precisa também ir se desconstruindo para entender essa cultura, né, como vai dar essa relação da minha cultura e entender essa relação da cultura que a criança traz, familiar. Não olhando como, a minha é superior. Não, é diverso. São culturas que podem dialogar. Então, a gente pode se perguntar, em face disso tudo, dessas discussões, né? Como o educador poderá colocar-se na posição de produzir conhecimentos descentrados e incorporar outras lógicas cognitivas, não só para acolher o aluno, mas também na prática dele, né? Na prática de ensino e para poder dialogar com a aprendizagem, com como aquela criança aprende, né? Por muitas vezes a gente coloca algumas situações por conta de não entender essa diversidade de ritmo de aprendizagem ou diversidade cultural, a criança deixa de aprender, né? Então a gente precisa olhar para isso, olhar para essa questão de diferença não como algo ruim, né? Mas como algo muito enriquecedor para essa troca, tanto principalmente para a gente e também para os nossos alunos, né?
E, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar, né, como eu, enquanto profissional, eu posso estabelecer a dúvida sobre os meus próprios valores e crenças, tendo em vista a construção de uma interpretação ou possível conhecimento do outro em seus termos. Como é que eu olho, né? Como é que eu vou me desconstruindo para que eu possa olhar, né? Colocar sempre em dúvida, né, os meus valores e crenças. Por que eu estou pensando isso dele, né? Por que eu estou pensando isso sobre ele? Então, colocar em xeque. Então, é o tempo todo se questionar, né? Colocando em dúvida os nossos valores e crenças também. E a gente vai olhando, né, e pensando também, né? Se Mead, né, Margaret Mead, ele elegeu a educação como um caminho possível para se aprender e também aprender com a cultura do outro, e no sentido inverso também, né, a gente pode descobrir que em suas etnografias que ela realizou, um caminho fecundo também de nos levar a pensar sobre nós mesmos e sobre a nossa cultura educacional. Então, lendo, né, e buscando, pesquisando em etnografias dentro desse campo educacional, também é um caminho para a gente pensar também sobre as nossas práticas escolares. E o professor Gilmar Mendes, ele sempre fala, né, despertando nós educadores, que os educadores só têm a ganhar com as leituras antropológicas. E que a Margaret Mead ela abriu o caminho, né, que formam as bases da antropologia da educação, que ajuda. Lógico, né, isso em outra época, mas a gente também está aqui discutindo nesses 2 dias caminhos outros, tempos outros, e dentro do nosso território brasileiro, situado na América Latina. Muito obrigada. Passa a palavra a Bianca. Muito obrigada, Joana, pela sua contribuição. Né, agora a gente vai conversar um pouquinho com a Marcela. Fica à vontade, Marcela. Bom, assim, a gente tem estudado aqui, né, ao longo desse preparar dessa reunião de antropologia e educação, e nós travamos muitos diálogos, né, e pensando em relação ao título, né, entre meios para a compreensão de um campo, antropologia e educação, né, entre meios para a compreensão de um campo, né, a gente pensa que construir esse entremear, né, e olhar pelas brechas, pelos vazios, né, dessa costura, né, que se dá entre a antropologia e a educação, é algo que a gente vem tateando e que, para que a gente possa avançar, né, enquanto grupo de pesquisa, a gente precisaria compreender melhor, nos debruçarmos, né, nos estudos, principalmente desse campo, dessa questão entre antropologia e educação, para a compreensão de outros campos, como a antropologia da educação matemática, que a gente começa a delinear pesquisas, né, e também a pensar em outras respostas para os nossos problemas dentro desse outro campo, que é a educação matemática. A Joana Inês, ela trouxe aí, na fala dela, uma abordagem de olhar o que a antropologia auxilia dentro da educação. E na minha fala agora, eu faço o caminho inverso. Então, a educação também contribui com a antropologia, né? E eu faço isso tentando aí buscar essa compreensão nos pesquisadores que se apoiaram, assim como a Joana Inês fez, que construíram esse campo, né? A gente teve aí no início do nosso evento alguns, né? Como, por exemplo, o Hammurabi, e a gente, quando começa a estudar o campo antropologia e educação, já vê Sandra Tosta, Gilmar Rocha, Tânia Dauster, Neuza Guzmão, o Carlos Brandão, sempre aparecendo. E as pesquisas são riquíssimas e nós nos debruçamos nelas para essa fala. Então, eu trago aqui um recorte do livro Diálogos nas Fronteiras,
a educação como objeto de investigação na antropologia brasileira, para fazer esse caminho inverso. Então, nesse livro, esses autores, a Sandra Tosta, o Gilmar Rocha e a Tânia Dauster, eles tentam compreender como a antropologia brasileira tem pensado, tem investigado a educação, né? Em que medida essas questões educacionais, sejam elas escolares ou não escolares, como a Joana Inês deu um exemplo, têm mobilizado aí os antropólogos e estimulado as suas pesquisas, e de que modo a antropologia olha e dialoga com a educação. Também, né, algo que é muito importante, que é o que a gente vem construindo, né, nas pesquisas aqui do nosso grupo, em que condições são produzidas as etnografias. A gente reflete muito, né, em relação à compreensão da etnografia e da antropologia como uma abordagem epistêmica, né, para superar aí, essa etapa que se desenhou no Brasil aí, no passado, de a etnografia ser usada apenas como método, né, das pesquisas em educação. Então, o corpo teórico que a antropologia produz é o que nos auxilia, é o que a gente tem buscado, né, para nos auxiliar a compreender os problemas das nossas pesquisas aqui, enquanto grupo. Então, voltando lá no livro, né, eles, no grupo de estudos e pesquisas deles, que é o grupo Educação e Culturas, eles desenvolveram aí por longos anos várias pesquisas, e dentre elas eles citam nesse livro os usos da etnografia na pesquisa educacional, que foi uma primeira pesquisa desenvolvida aí em 2006, entre 2006 e 2007, a etnografia para a América Latina, um outro olhar sobre a escola no Brasil, e etnografia para a América Latina, um outro olhar sobre a escola no Brasil e na Argentina. No primeiro estudo deles, eles tentaram identificar o que os pesquisadores do campo educacional chamam de etnografia. Então, eles olharam para teses e dissertações de 3 programas de pós-graduação em educação no Brasil, inicialmente. Eles olharam para os programas que tinham linhas ou área de concentração focado no estudo das culturas. E aí eles ampliaram assim gigantescamente aí as pesquisas deles, olhando para todos os programas de pós-graduação em educação no Brasil desde 1990. E aí, por que 1990? Porque foi quando o Brasil teve um boom de pesquisas sendo desenvolvida com essa, era chamado antigamente até de inspiração etnográfica, né? E essa influência, né, esse nascimento da etnografia aqui nas pesquisas educacionais, elas vieram de um grupo, né, de pesquisadores do México, que é o Departamento de Investigações Educativas, o DIE, né, que foram pesquisas que eles desenvolveram lá na década de 70. Então, aí eles ampliaram essa pesquisa e, assim, muitos escolheram 80 trabalhos, depois delimitaram 41 que tiveram essa influência aí desse grupo mexicano. E aí depois eles partiram caminho América Latina, né, olhando aí o alcance do DIE na Argentina também, e aí olhando para todos os programas de pós-graduação em antropologia e educação. E aí, essas pesquisas, elas apontam que teve uma virada desse momento inicial, né, em que a etnografia era desenvolvida só como método, né, e teve essa virada também em relação ao olhar macro, que antes era desenvolvida pelas pesquisas quantitativas, e devido ao crescimento também
da área, né, de pesquisa qualitativa, essas pesquisas começaram a se dedicar a um contexto mais micro, né? Então, as questões da educação e que se desenham na escola começaram a aparecer. Também houve aí uma interação maior com no e do cotidiano, né? E da sala de aula, ao invés dessa mirada mais quantitativista de olhar o macro da América Latina ou do Brasil em geral. E essas pesquisas, então, elas passaram a focar mais nos sujeitos, nas ações, nas práticas, nas representações, né? Então, esses foram alguns aspectos aí dessa pesquisa. E aí, quando a gente fala de alguns autores que olham para a educação enquanto como definição mesmo, né, eles se remetem a Severino para explicar que a educação ela tem aí esse caráter que é olhar para praxis, né? Então, a educação ela nasce aí com essa característica de ser praxis. E essa substancialidade da educação, ela vem da ação da intervenção social que vai construindo o ser humano. Então, eles vão concluindo que se faz necessário aí métodos, né, e formas de pesquisa e de construção epistemológicas que olhem para esse fenômeno educativo, embasando-se cientificamente, socialmente, em pontos da realidade educacional. E aí isso exige esse ir e vir, né, que o contexto, que essa característica interdisciplinar desse campo antropologia e educação propicia. E aí a interlocução da antropologia e da educação, ela vai possibilitando novas trocas e ganhos num contexto que é o emergente agora, né? Que sempre foi, né? Mas que é diverso, que é multicultural, que é intercultural. E então vai se tomando aí distintas dimensões dos processos educativos para se olhar para dentro e para fora da escola. Então, aí, se considera que essas relações entre os sujeitos para pensar a cultura como processo e campo político, ela vai se tornando necessária também para se compreender o campo politicamente. Então, não tem como fazer educação com práticas que são embasadas em visões monodisciplinares, né? Que são descoladas da realidade social. Então, é preciso ter essa visão polissêmica, multifacetada, que a antropologia proporciona a educação, mas que a educação também proporciona a antropologia. Então, essa relação de olhar para a aprendizagem, para a escola, para o conhecimento, para as práticas pedagógicas, para os currículos, para a formação de professores, para o contexto profissional do professor, é algo que a antropologia tem se dedicado pouco. Por quê? Porque a antropologia, ela geralmente tem o olhar voltado para a religião, para os rituais, né? Lá para a formação para gerações, né? Então, esse contexto educacional de dentro da escola, né, de chão de escola, de sala de aula, e esses aspectos aqui, conhecimento, escola, currículo, ficam geralmente fora do corpus de pesquisa da antropologia. E aí, então, eles viram então que as pesquisas antropológicas precisam estar se voltando o seu olhar mais para isso, né? Para a instituição escolar. E na pesquisa que eles desenvolvem, né? Eles entrevistam alguns
alguns autores que são referência no campo de antropologia e educação. Por exemplo, um deles é o Hammurabi, o Hammurabi vê que essa carência dentro da antropologia, dentro da escola, né, pesquisando esses pontos dentro da escola, ele se dá porque os pesquisadores brasileiros se dedicam muito aos indígenas, negros e mulheres, geralmente, que são os grupos que estão historicamente excluídos da escola. Então, ele acaba desenvolvendo aí, quando o antropólogo vai desenvolver a sua pesquisa, ele acaba se voltando para contextos que estão fora das salas de aula, fora das escolas, né? E indivíduos e sujeitos, né, que estão aí fora desse espaço. Porém, pensar essas culturas dentro da escola envolve aí o reconhecimento de dinâmicas que são oriundas de outros lugares, que são externas ao ethos escolar também. Por quê? Porque esses sujeitos múltiplos, eles carregam aí experiências e saberes que vão singularizando cada espaço escolar desse. Então, aí, pensando um pouco sobre a presença, né, da antropologia e sobre a importância da antropologia no chão da escola, a gente vê que as salas de aula, fazer etnografias em salas de aula pode auxiliar na compreensão dessa lógica que a infância e a adolescência vai construindo ao produzir cultura, ao aprender cultura, ao fazer a cultura escolar, né? Não só a cultura escolar, mas a cultura de aprendizagem que ocorre fora da escola também. Então, essa cultura extramuros. E é isso que nosso grupo de pesquisa vem tentando fazer aí nesse nosso início, né? O grupo é um grupo novo, né? Ele existe desde o ano passado. Ele é oriundo de outro grupo de pesquisa, que era o antigo grupo, o GEPAC, né, Grupo de Estudos, Pesquisas Práticas e Avaliação, que hoje é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Avançadas em Currículo. Então, ele se desenha aí, lá no contexto de Ilha Solteira, com pesquisadores que eram da área de ciências biológicas e da área de matemática, né? E aí vem ingressando no grupo muito mais elementos, muito mais sujeitos que vão sendo trazidos das escolas, né? Então, a Bianca aqui, que foi uma estagiária de uma professora, e ela trouxe essa professora para o grupo de pesquisas, e aí esse grupo ele foi se formando mais ou menos assim. Ele ficou gigante, e aí, com esse crescimento, várias frentes de pesquisa foram nascendo, né? E aí, a partir de uma das frentes, surge esse grupo de pesquisa, que é o GEPAI, Grupo de Pesquisa em Antropologia e Educação. E ele vem, assim, o líder dele é o professor Harrison Gonçalves, que está aqui nos assistindo, e ele vem principalmente da formação do professor Harrison, numa especialização que ele fez com povos indígenas, né? E também a partir de uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos com as Tribal Colleges. Então, aí o interesse dele vem crescendo e ele vem estudando cada vez mais antropologia e vem trazendo aí o seu grupo de orientandos para essas pesquisas, despertando muito interesse, curiosidade em relação à antropologia. Ele começa a cursar um mestrado, termina, né, durante o nascimento desse grupo, em ciências sociais, não, em antropologia, né, um mestrado em antropologia,
E aí, então, o nosso grupo ganha mais gente entrando nas ciências sociais e na antropologia. Então, passa já, vai passando, vai transitando de educadores que estão dentro das escolas, de pessoas que estavam lá na área de pesquisa de ciências biológicas e matemática, para pessoas também que estão estudando ciências sociais, até relações internacionais, né? Então, ele vem aí se ampliando com esse ganho de alunos mais interessados aí na antropologia. E aí, como os nossos integrantes, eles geralmente estão no chão da escola, né? A autoetnografia passa a ser uma abordagem de pesquisa que contribui aí com esse olhar para a antropologia e para as culturas tanto daqui do Brasil, de contextos mais localizados, como em pesquisas mais amplas com a América Latina. Então, a gente tem, por exemplo, a Joana Inês Novas, que está aqui, que realizou uma autoetnografia, Marcela Ribeiro, que está aqui nos assistindo, desenhando a sua autoetnografia. A gente já tem mestrados ou doutorados, Luciano da Paz, terminando a sua autoetnografia, Carla de Souza Araújo, realizando uma belíssima autoetnografia com cinema e educação, o Igor Micheleto, que já terminou o doutorado fazendo uma autoetnografia, e aí a autoetnografia vai ganhando aí mais adeptos cada vez no grupo, né, justamente por essa interligação entre chão de escola e grupo de pesquisa. Há também algumas pesquisas na área de tecnologia, né, como a própria Carla, né, tem a pesquisa dela ligada a cinema e educação, então acaba envolvendo, mas tem também a Elda da Gama, né, que está trabalhando com netnografia, e tem pessoas que, como Jemerson, não esqueci o sobrenome dele, desculpa, Jemerson, que já adentraram, que estão cursando doutorado, mas estão cursando mestrado em ciências sociais, em antropologia, desculpa, e estão desenvolvendo etnografias aí pelo Brasil afora, né? A minha pesquisa foi etnografia de documentos, que é outro campo que o grupo vem se dedicando, e assim, né, vai se constituindo os nossos interesses de pesquisa, e agora, para o futuro próximo, a gente vem pensando muito sobre antropologia e educação, sobre uma antropologia da educação, que se torna aí cada vez mais necessária dentro dos cursos de pedagogia, e também pensando em interligações com outras áreas, como, por exemplo, a área de educação matemática. Então, pensar em uma antropologia da educação matemática, né? A minha pesquisa, a da Joana Inês, considerou os currículos da Bolívia na educação infantil e no ensino fundamental 1, a partir da matemática, né, que se desenha aí nesses contextos. Claro que a gente não ficou detida somente nesse ponto, né? Houve muito ganho em relação à compreensão da cultura da Bolívia ao longo dessas nossas pesquisas. Houve também muita compreensão sobre o campo de currículo e uma interligação entre currículo, antropologia, educação, né? Ao longo da nossa trajetória, porém, a gente teve essa questão da educação matemática também perpassando. Então, assim, a gente faz um fechamento aqui, posso fechar aqui? A gente precisa refletir, assim, né, o quanto a antropologia contribui para
vertente aí de pesquisa, mas também o quanto a antropologia precisa se dedicar a novos pontos aí que vem surgindo no contexto, né, contemporâneo, né? Então, fazer essa mirada aí da antropologia para contextos que estão ligados diretamente, assim, né, à educação, à realidade de sala de aula, de chão de escola, se faz cada vez mais importante. E eu também ressalto a necessidade de, em todos os cursos de licenciatura, né, que estou falando da educação, termos a disciplina da antropologia presente no curso, né, para formar esses futuros professores, porque dará elementos, né, ao que o Roberto Cardoso de Oliveira disse, né, que são os atos cognitivos do antropólogo, que é olhar, ouvir e escrever. Então, traz esses elementos da antropologia para já desde a formação inicial e depois a formação continuada desses professores, né? Para que ele dê continuidade, crie condições, trazer elementos para que ele possa acolher cada vez mais o aluno e a cultura, né? E pensar em formas outras do trabalho em educação. Obrigada. Bom, agradeço pela contribuição, né, da Marcela e da Joana. É muito bom ouvir vocês falando, né, sobre tudo isso, como que se deu esse processo. Uma das minhas indagações seria como que isso afetou vocês, né, essas aproximações, mas vocês já até falaram, né, como que isso aconteceu, como que isso afetou não só a vida de vocês, mas a pesquisa de vocês também, o olhar para a escola, o olhar para o outro, né, então agradeço muito por dividir essa finalzinho de tarde aqui com vocês, tá bom? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui da nossa plateia ou de quem está nos assistindo. Não? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma colocação? Sim, por favor. Olá, queria inicialmente agradecer. Queria inicialmente agradecer, né, assim, a oportunidade de ouvi-las falando, né, sobre algo que a gente tem se debruçado no GEPAI, de, né, tentar entender esse campo, né, fortalecer esse campo, né, a partir das próprias trajetórias que vêm antes da gente, né, tentando consolidar esse campo. A gente percebe que a antropologia da educação é um campo que muitas vezes como o professor Hammurabi falou na abertura, né, ele fica como segundo plano, né, os cursos de pedagogia, poucos têm essa disciplina, e os cursos de ciências sociais ou antropologia os cursos de licenciatura em ciências sociais acabam não tendo também, muitas vezes, essa disciplina, né. Então, quando a gente se depara com a questão de onde essa área pode justamente estar atrelada, a gente percebe que os próprios antropólogos não querem assumir essa área, muitas vezes, né? Como o professor Hammurabi também colocou isso, né? Acaba, de repente, falando, trabalho com educação escolar indígena, trabalho com isso, e não se caracteriza como fazendo parte de um campo da antropologia da educação, ou antropologia e educação, né? Ou quando vai para a educação também, às vezes as faculdades de educação, os cursos de pedagogia acabam não tendo, né, esse espectro de pesquisa, ou quando tem disciplinas, são disciplinas muito pontuais ali, alguma discussão. A gente também passa para a pós-graduação, às vezes vê uma presença, né, desse campo na pós-graduação, mas ainda é muito incipiente. Minha pergunta para vocês seria justamente como vocês veem essa perspectiva dessa área, né? A partir desses movimentos que a gente observa na aba, a Marcela teve agora na RBA, como que você percebe esse tensionamento, essa busca para fortalecer esse campo, né? Que é um campo que, quando a gente coloca próximo aos campos da sociologia da educação, da psicologia da educação, a gente vê que ainda está muito aquém em relação não ao campo e suas bases, né, epistêmicas,
conceituais, mas aqui em relação à forma de se perceber, que acaba sendo a própria historicidade da antropologia, que muitas vezes ficou, enquanto ciências humanas, subjugada por outras áreas da própria ciências humanas. Então, queria que vocês, a partir da experiência de vocês enquanto professoras, coordenadoras pedagógicas, pesquisadoras, né, como que vocês veem essa relação, assim, essa perspectiva desse campo, como ele está se fortalecendo. Sim, Obrigado. Eu vejo assim, a nossa fala, eu acho que foi quase um manifesto, né, para a introdução tanto da antropologia da educação dentro dos cursos de pedagogia, ou nas pós-graduações, como também o inverso, né? Lá na antropologia, esse pedido de olhar para a educação de uma forma mais aproximada, né? Mas, assim, eu vejo que para que se fortaleça esse campo, a área de pesquisa, a área de conhecimento, né? Acho que a gente precisa refletir o que contribui para que se expanda uma área de pesquisa, né? Então, a gente vê que é preciso ter a presença nos cursos de graduação e pós-graduação, é preciso ter teses e dissertações, trabalhos científicos sendo desenvolvidos, é preciso periódicos publicarem mais, né? Então, a gente também tem que ter esse compromisso, né, de publicar as nossas pesquisas e nessa construção que a gente, às vezes, faz assim para uma fala, né? Olha quantas possibilidades que nasce de se publicizar aí cada vez mais o campo, né? A participação em eventos, então, falar em eventos, né? Trazer a temática para os eventos ali que, por exemplo, a RBA olha o potencial, né? Da Reunião Brasileira de Antropologia ali, para se trazer aí essas discussões em relação ao campo, né? E aí a gente vê assim, por exemplo, lá eu tive o prazer de assistir a Sandra Tosta falando e ver a Neuza Guzmão ali presente na sala dela para auxiliar ali, para prestigiar, né, o trabalho. Então, publicizar em eventos, publicizar em periódicos, para que cada vez mais as agências de fomento vá também vendo o potencial aí dessa introdução da antropologia, por exemplo, nos cursos de licenciatura, ou de mais presença nos cursos de pós-graduação, e que isso se expanda internacionalmente, né, que a gente busque fontes também internacionalmente. Então, eu acho que esse caminho que a gente precisa aí, compreender bem o campo, né, estudar muito mais em relação às pesquisas que já foram feitas, e também traçar caminhos para a gente ir fazendo um pouquinho de cada uma dessas coisas, né, para que a gente vá aí conseguindo fazer talvez algo bem próximo do bem próximo não, mas que se assemelhe aí ao que esse grupo fez também em outros campos, como a educação para ciências, né, que é de onde bastante gente fez o seu doutorado, né, aqui no nosso grupo, ou de ciências em matemática, da educação matemática e de outros campos que agora começam a nascer aí, né, com a introdução desses outros integrantes no nosso grupo. Isso, como você disse, né, se fazer presente em diferentes instâncias, né, dentro dos programas, e também se fazer presente no chão da escola, né, atuando junto com os professores mesmo, a educação, né, ali dentro, mostrando essas possibilidades da antropologia para a formação do professor e dentro das brechas ali da escola. E também, como você disse, a revisão, né, dos currículos da formação inicial dos professores, ter essa revisão,
né? Mas para se termos essa revisão, tem que gerar essa visibilidade, como você disse anteriormente, né? Se fazer presente em diferentes instâncias da sociedade e da sociedade acadêmica, para ela se tornar também, né? Como brincando um pouquinho com uma poeta que eu gosto muito, Audre Lorde, que ela fala que a poesia não é um luxo, mas sim uma necessidade. Eu também vou fazer uma fala aqui. A antropologia, né, para nossa formação inicial ou continuada, não é um luxo, ela é uma necessidade. Bom, agradeço pelas falas de vocês, agradeço pelo comentário aí do professor Harrison. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Venha, Silvia. Boa tarde, meninas. Não é nenhum comentário, eu acho que, pensando em algumas falas que a gente tem ouvido por esses dias, vocês participaram da reunião de antropologia, né, lá em Belo Horizonte, sobre essas questões que vocês colocaram, da importância da antropologia, está mais presente na educação e a educação na antropologia, né, eu acredito que sejam os dois, não somente esse olhar da educação, mas acho que a gente está necessitando desse olhar nas miudezas do cotidiano da escola, porque a gente sente que na formação dos professores, eu tive o privilégio de ter a antropologia na minha formação, né? Mas eu sei que muitos professores estão sendo formados, principalmente para trabalhar com as crianças pequenas, que estão em processo de formação, pedagogos que são bem diferentes do olhar do antropólogo, né? Porque, como a Marcela Ribeiro, onde a gente estava conversando, o caminho do pedagogo é diferente do antropólogo. O antropólogo ele vai trabalhar junto, naquele momento, naquele caminho ali que a criança está desenvolvendo. O pedagogo já vai querer mostrar todo o caminho para ele, não vai querer caminhar junto. Então, tem uma certa diferença também que a gente, que é da educação, que não tem o pé na antropologia, mas tem apenas alguns contatos por textos, pelas reuniões e pelas falas de vocês, e a gente precisa. Eu acho que se a gente pensar que a gente está em um processo constante de construção, que a gente está em mudança, eu penso que a antropologia está com um campo imenso, principalmente agora, no contexto que a gente está passando na educação, para desenvolver diversos projetos. Mas aí vai o apelo que a Marcela já colocou, né, sobre essa questão de ser um manifesto, que a fala delas, que se a gente não tem apoio financeiro, se as revistas, os periódicos não atenderem, que a gente precisa ter uma necessidade urgente, a gente vai ficar meio que falando sozinho. Então, o que a gente precisa é trabalhar junto. É não somente a educação achar que vai resolver tudo sozinho, e nem os antropólogos só ficar lá no campo dos indígenas, né, dos quilombolas, dos ribeirinhos, mas para dentro da escola. A gente também precisa da antropologia lá dentro, porque eu acho que tem muitas causas que precisam ser vistas com o olhar antropológico. Acho que a gente ia ter menos problemas se a gente trabalhasse junto, principalmente nas miudezas do cotidiano que a Joana falou no início da fala dela. Muito obrigada, eu adorei ouvir vocês, como sempre vocês arrasam, né? E ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento de vocês. Obrigada. É isso, né? Eu acho que o educador precisa desenvolver um pouco desse olhar antropológico, né? Então, perceber que as crianças produzem culturas ali, de que forma elas produzem, né? Olhar para as pequenas interações, né? Isso é tão importante ali no contexto escolar, né? Porque aí se entende, né? O raciocínio da criança ao se desenvolver, né? Então, acho que é bem isso. Nós precisamos aí imbricar as áreas cada vez mais. Mas alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fique à vontade, Marcelo.
Meninas, primeiro eu queria falar parabéns, porque eu fiquei ali ouvindo atenta, assim, no encantamento e num orgulho, né, de poder falar, nossa, as minhas amigas arrasam, né? Mas, para além disso, eu fiquei pensando que, assim, o nosso grupo, ele tem entrado num campo, né? E tudo isso que vocês colocaram, dessa importância de como a gente faz para poder percorrer todo um caminho para conquistar um campo, tudo isso ele se materializa a partir de uma escrita, né? E quando a gente fala, quando a gente traz a etnografia, a autoetnografia, e pensando em como o nosso grupo está olhando para isso, a gente se depara com uma escrita que ela traduz um pouco de todos esses anseios que a gente tem, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo da escrita, porque é uma escrita que traz as afetações, né, do que a gente vivencia, das nossas experiências, as experiências que vocês tiveram em campo, os resgates de memória. E então é isso, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido. Certo. Olhando, né, para a antropologia, ela trabalha com esses atos cognitivos: olhar, ouvir e escrever. E são escritas, né, nesse desafio, eu tenho que ter esse olhar cuidadoso para o outro, para a cultura, e ao mesmo tempo ter um olhar para mim, né, o que me toca, o que me comove, o que me afeta, né, o que me incomoda, né, nas afetações de toda a natureza. Então, para essa escrita, né, que vai fortalecendo, ter esse olhar para si, olhar para suas afetações, como você está bem dentro da área da autoetnografia, e como isso te faz transbordar para a escrita. Mas que escrita que é essa, né, que tanto fala? Então, assim como o Gilmar Rocha propôs, olha, o quanto que você lê etnografias voltadas para o ambiente escolar te fortalece, vai te ajudar a olhar para a educação de uma outra forma. Lendo também, né, os textos autoetnográficos, lendo etnografias que foram produzidas, né, em campo, em pesquisas, ajuda a gente também a buscar nuances do que aquele pesquisador se apoiou para fazer esse resgate também daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia e daquilo que ele sentia. Então, tocar a sua sensibilidade nesse caminho, né? Olhando para a escrita etnográfica, autoetnográfica, né, para as escritas antropológicas que estão ali dentro dessa vertente. Então, pensando também que é um gênero literário, né? Então, eu preciso, para me apropriar, para chegar nesse lugar, eu preciso ler para eu entender, né, essa regulação desse gênero literário, mas buscando aquilo que vai te tocar naquele momento. E para esse transbordar, você vai fazer uso de outros elementos. A gente está falando de cultura, né? Aquilo que te toca na música, na escrita, no cinema, né? Na fotografia. A gente pode se apoiar muito, né, na fotografia. Então, é fazer uso desses dispositivos que estão ali presentes na sua vivência também, enquanto pessoa. Não fugir. Não, esse aqui eu não posso colocar porque é o meu gosto pessoal. Não, coloque elementos do seu gosto pessoal que te toca, que te ajuda a conversar com aquilo que você está vendo nesse momento, que muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras. E aí você vai buscar nesses elementos para fazer essa interface, para fazer essa comunicação também. É o caminho que eu tenho procurado buscar para produzir as minhas escritas e as pesquisas também. Sim. E, assim, eu complemento que as pesquisas que saíram aqui do grupo e que estão saindo, né, tem esse compromisso com a estética e também com a teoria, né? Então, a inspiração ela é buscada também na teoria, né? Essa inspiração para a escrita. A gente estuda formas de se escrever as etnografias, né? E aí a gente vê assim um entrelaçamento com a literatura, né? E com a educação que vai emergindo aí nas pesquisas, né? Por exemplo, a
pesquisa da Carla, que está sendo escrita, é uma autoetnografia escrita em forma de roteiros, né? De roteiro de cinema, né? De filme, de roteiro midiático. A autoetnografia da Joana Inês, que foi sendo construída num diálogo orientador, num percurso de viagem, orientador orientanda, né? Orientanda e outra orientanda que construía outra pesquisa. Então, ali até o cuidado com as fontes, né? Com o tipo de letra mesmo, né? Para que isso seja compreendido para quem lê. A autoetnografia da Marcela, que vai ser escrita por meio de cartas, né? Então, aí, eu acho que o grupo vem desenhando. A do Igor, por exemplo, que ele começou a escrever autoetnografia e aí tinha aquele bloqueio, mas a potencialidade dele está na oralidade. Então, o que ele fez? Ele foi conversar com as pessoas para conseguir ali realizar a autoetnografia dele, a partir depois do que ele escutava. Então, acho que essas pesquisas assim são exemplos, né, que vão se desenhando. A minha que foi por ensaios, né, que foi construída como se fosse um arquivo, porque o arquivo de documentos, né, porque é uma etnografia de documentos. Então, os arquivos foram percorrendo aí algumas etapas, né. Então, é isso. Bom, agradeço mais uma vez, né, pela contribuição de vocês, pelas perguntas e contribuições de quem está aqui nos assistindo também. Vamos partir para o encerramento agora, então, né? Gostaria de dizer que o que vocês falaram inicialmente é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos marcando nossa presença, né, enquanto grupo, né, enquanto pesquisadoras, pesquisadores, né? Então, eu acho que a gente finaliza as atividades de hoje, né, como a cereja do bolo, né, marcando nossa presença e, enfim, é isso. Agradeço, né, e uma boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo. Obrigada. Presencialmente ou virtualmente. Obrigada Obrigada. a todos que assistiram.